Olá, nesta edição do programa TV Empresa vamos conversar com Rubens Renato Vadianan, que é presidente da Uniodonto Catarinense e presidente da Federação das Cooperativas Odontológicas aqui do estado de Santa Catarina. E vamos falar sobre as duas instituições e sobre os seus serviços. Rubens, é um prazer recebê-lo no TV Empresa. Bom, a Uniodonto completa nesse ano de 2015 35 anos, né? 35 anos. 35 anos de vida. Como é que foi? Você está lá desde o início, não é? Sim, desde sou um dos fundadores. Um dos fundadores, né? Eu fui um dos fundadores e o primeiro presidente também. Primeiro presidente? Primeiro presidente. Como é que foi o começo? Assim, como é que surgiu essa ideia? Como é que foi, assim, como é que vocês buscaram a forma de constituição da instituição? Como é que foi o início? Bom, nós, desde 77, a grande parte dos 20 fundadores, eles prestavam serviços para a Unimed, que a Unimed tinha contratos, só dava assistência médica odontológica. Naquela época, empresas como a Albany, a Tabacos Brasileiros, a Johnson Johnson, até a Câmara Municipal de Blumenau, a Arno Bernardes, esqueço, mas eram... E nós, então, prestávamos assistência odontológica aos funcionários dessas empresas. E a Unimed, ela era exatamente um modelo cooperativista. E fomos motivados, na época, para fundar também uma cooperativa. E aí descobrimos que já existia um movimento Uniodonto e as duas primeiras constituídas no Brasil, em 1972, tinha sido a de Santos e a Vale Taquari e Rio Pardo, que fica lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Em 1979, houve uma convenção do Sistema Unimed em Blumenau e para essa convenção veio um representante da Uniodonto de Campinas, Alarcon. E aí, obviamente, nós conversamos com ele e fomos, então, motivados também, que naquele ano eles também estavam fundando a Federação das Uniodontos do Brasil, que ficava em Santos naquela época. E juntando tudo isso, né, motivados pela Unimed e pelo próprio pessoal do Sistema Uniodonto, fundamos a primeira Uniodonto, que funcionou aqui no estado de Santa Catarina e no estado do Paraná. Foi a primeira. Não é mesmo? Então, foi no dia 3 de abril de 1980 que fundamos a Uniodonto. Na época se chamasse no Vale Itajaí. Bom, a partir desse momento a Uniodonto se torna autônoma, não tem mais ligação nenhuma com a Unimed. Não. Aí nós começamos a desenvolver o nosso trabalho. Aqueles contratos que eram administrados e feitos pela Unimed passaram a ser administrados, né, e contratados pela Uniodonto. E começamos a nossa independência, exatamente, né? Começamos a desenvolver. No ano seguinte, nós, então, fomentamos a criação da Uniodonto de Joinville. Depois, nós fomentamos também a criação da Uniodonto Curitiba, que foi em 1984, porque tínhamos contratos e beneficiários nessas regiões e precisávamos também. Em 1987, nós incorporamos a Uniodonto de Joinville e passamos, então, a ter o nosso primeiro escritório, né, em 1987. E, a partir de então, nós começamos a ter uma atuação estadual devido às necessidades contratuais, né? Nós temos beneficiários localizados em Chapecó, em Criciúma, né? E aí a gente começa a expandir para o estado todo. E mais tarde, isso em 1994, fundaram-se então as Uniodontos de Criciúma, né, que é sul do estado, e a de Chapecó, que é o oeste do estado. A de Chapecó nós incorporamos depois em 2002 também, incorporamos. E por isso que temos o escritório também em Chapecó. E a Uniodonto Sul Catarinense, ela existe ainda hoje com sede em Criciúma, né? Então, mais ou menos, resumindo, bem resumido, essa foi a história
da expansão, do crescimento do sistema Uniodonto em Santa Catarina. Bom, hoje então praticamente o estado todo é coberto pela Uniodonto, né? Sim, o estado todo é coberto pela Uniodonto. Né? Daí a necessidade da federação com uma atuação estadual, né? Exatamente, por isso que nós temos a federação. Né? A federação ela faz contratos a nível estadual e que tem também beneficiários fora do estado de Santa Catarina, porque nós temos o que nós chamamos de sistema de intercâmbio. Sempre que eu tenho um beneficiário fora do estado de Santa Catarina, ele é atendido, por exemplo, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, pelas Uniodontos daquela localidade. Né? E a gente tem um sistema, então, de pagamento, de acertos entre nós, né? Muito bem já montado há alguns anos, temos uma Câmara de Compensação. Né? O Sistema Nacional está muito bem organizado nesse aspecto, essa estruturação. Né? Então, hoje, um beneficiário que tem o cartão do Sistema Uniodonto de Santa Catarina, ele tem acesso a qualquer dentista do Sistema Nacional. Né? Então, se ele está no Rio de Janeiro, ele é atendido lá. Se ele está lá em Manaus, ele é atendido lá também. Né? E não paga nenhum centavo a mais por causa disso. Né? Para nós é uma alegria, né, desse sistema. Ele fez agora 40 anos, né, como digo, as primeiras foram em 72. Então, em 2012, completamos 40 anos. E conseguimos realmente nos estruturar muito bem. Né? A nível nacional, hoje, nós ultrapassamos a marca de 3 milhões de beneficiários. Né? Aqui no Estado, nós temos em torno de uns 250 mil beneficiários. Né? Essa é a nossa responsabilidade. Só nossos. E atendemos mais alguns milhares de beneficiários que têm contratos com o Uniodonto de Campinas, com o Uniodonto de São Paulo, com o Uniodonto do Brasil, com o Uniodonto de Porto Alegre, né? Enfim, as 100 e poucas Uniodontos que existem hoje no Brasil. Bom, Rubens, a Uniodonto é uma cooperativa, né? Como outras cooperativas, existe a lei do cooperativismo, os pré-requisitos de uma cooperativa e, salvo melhor juízo, quem utiliza o serviço é associado, né? Sim. O sistema cooperativista é regulamentado pela Lei 5764, ela ainda é de 71, apesar de nós termos a nossa Constituição desde 88, até agora a lei ela não foi atualizada. Então, os nossos dentistas, eles são cooperados. Cooperado quer dizer que ele é sócio. Né? Então, ele é sócio. E, na lei cooperativista, a participação financeira dele no capital da empresa não muda o direito de voto. Cada cooperado tem um voto, independentemente do capital social que ele tem investido na cooperativa. Essa que é a grande diferença entre o modelo cooperativista e uma empresa comum. Porque uma empresa comum tem voto maior quem tem mais dinheiro investido na empresa. Isso não acontece no cooperativismo. Essa que é a diferença básica. Não importa. Não importa. Cada um tem direito a um voto. Exatamente um voto. Né? Então, nas nossas assembleias, que não pode ter procuradores, obrigatoriamente tem que ter a presença do cooperado. Certo. Ele não pode eleger um procurador, né? Então ele tem que estar presente na Assembleia para poder votar. E tudo se decide pela maioria presente na Assembleia. Exatamente assim que funciona a lei cooperativista. E os usuários também são associados, né? Ou não? Como é que... Não. Os associados, eles são contratantes, né? Os beneficiários, né? Sim. Eu falo beneficiários porque nós, desde o ano 2000 para cá, nós somos regulados pela Agência Nacional de Saúde. E desde que nós começamos a ser regulados pela Agência Nacional de Saúde, obviamente nós temos que cumprir as normas, né? As resoluções normativas, instruções, tudo. Então, de lá para cá, nós usamos, inclusive, a nomenclatura que a Agência Nacional preconiza, né? Até quanto aos serviços, a codificação, então tudo hoje tem um padrão ANS, que a gente diz, né? Nós temos que cumprir essas normas. E lá, antigamente chamava usuário, mas hoje eles preconizam que o termo correto é beneficiário. É bastante adequado. Bastante adequado, né? Bom, atualmente a Uniodonto tem quase 2 mil cooperados ativos, né? Exatamente, aqui no estado de Santa Catarina. Aqui no estado. No estado de Santa Catarina. No estado de Santa Catarina, que estão diretamente vinculados conosco.
São 1.900, né? Em 1.900 torno cooperados. disso, exatamente, né? Ativos, né? Os que prestam serviço. Nem todo mês prestam, mas esses estão ativos aqui no estado de Santarém. No Brasil são praticamente 20 mil. 20 mil? 20 mil. No Brasil em são Santa Catarina quase 10%. 10%. Isso é muito, né? Santa Catarina está à frente, né, desse movimento, né? Foi um estado em que o movimento desenvolveu, se estabeleceu. Eu abracei esse projeto, como eu fui o fundador, no início do projeto, como te falei, nossa fundação foi dia 3 de abril, e em julho eu tomei uma atitude, que foi deixar o meu consultório e me dedicar exclusivamente e profissionalmente ao projeto Uniodonto. Né? Porque entendia eu, juntamente com os nossos 20 cooperados, que a empresa, o dono precisa estar na empresa. E eu precisava, então, sair visitar as empresas e desenvolver esse trabalho. Parece que esse modelo deu certo, tanto que ele é copiado hoje em dia por outras uniodontos, não é mesmo? Onde os dirigentes têm que ter uma dedicação em horário integral. Né? E foi o modelo que deu certo. E realmente por isso que os nossos números eles são expressivos no cenário nacional. É a profissionalização do cooperativismo, né? Sim. Que é o ideal, né? Porque no Brasil a gente teve muitos exemplos de amadorismo no cooperativismo, não na odontologia, mas em outros, né? Que a gente soube que fracassaram, né? Não, inclusive na odontologia também. Na odontologia já também. né? Houveram, sim. Houveram, é? Né? Mesmo dentro das próprias odontos se criaram outros. E exatamente porque a cooperativa ela é uma empresa. Exato. Comum como qualquer outra empresa. Aliás, ela precisa de uma melhor gestão que as outras, né? Exatamente. É. Exatamente, porque eu não estou administrando o meu dinheiro, estou administrando dinheiro dos nossos clientes, dos nossos beneficiários e dos nossos cooperados. Exato. Né? Então, eu não estou fazendo nenhum negócio para mim, mas sim para a empresa Uniodonto. Né? Então, a gente tem que administrar com muito cuidado. E eu falei que, estava conversando antes, eu estava dizendo exatamente, eu não vejo, não entendo nenhuma empresa que não tenha uma administração muito séria, muito objetiva, que ela tenha muito futuro. E isso para nós é uma alegria, nós já estamos completando 35 anos. E não são muitas as empresas que completam 35 anos no Brasil. Exatamente. Ok, vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber. Voltamos a conversar com Rubens Renato Vadianan, que é presidente da Uniodonto Catarinense e também presidente da Federação das Cooperativas Odontológicas do Estado de Santa Catarina. E estamos falando sobre as duas instituições e seus serviços. Rubens, quais os benefícios do cooperado? Bom, o cooperado, você sabe que todos eles montam os seus consultórios. E no Brasil existe uma certa pletora profissional. Nós temos muitos profissionais no Brasil, não só na área de odontologia, como todas as outras. Hoje nós somos o país com o maior número de dentistas do mundo. Né? Então, nosso país tem 260, 270 mil dentistas. 70% desses dentistas estão na região sul-sudeste. O problema no Brasil é a distribuição. Né? E estes dentistas, eles fazem uma faculdade. A faculdade de odontologia é uma faculdade cara, mesmo você fazendo numa instituição pública, ela é uma faculdade cara, ela requer dedicação exclusiva, Exato. não é mesmo? Então, o que é que acontece? Esse profissional, ele se forma, vai lá montar o seu consultório e aí ele fica esperando o paciente entrar. E isso é difícil. Exato. É difícil. Até porque a realidade econômica brasileira não estimula muito o profissional, o paciente, ir no dentista, porque os tratamentos odontológicos são caros, não é mesmo? E com isso ele tem dificuldade de realmente pagar os seus tratamentos. A cooperativa, ela acaba fazendo negócios aonde ela estimula exatamente a procura do profissional. A partir do momento que eu faço contrato com uma empresa,
os funcionários dela e os dependentes daqueles funcionários, eles têm acesso a um consultório particular, com hora marcada, que ele escolhe os profissionais, e vai lá fazer os tratamentos da sua necessidade, por um preço bastante acessível. Com isso, a gente estimula principalmente a prevenção, porque a partir do momento que o beneficiário paga uma mensalidade, já que ele tem esse direito ao acesso, ele marca, tradicionalmente, a cada 6 meses eu vou lá, ou no mínimo, uma vez por ano eu vou lá, vou fazer um check-up, vou fazer um exame. O que isso faz com que melhore a realidade, então? É que ele, como ele vai mais vezes ao dentista, que ele não iria no particular, porque ele tem medo de gastar muito dinheiro, ele tem, então, a solução dos seus problemas minorizados. Por exemplo, se ele tem uma cárie, ela é detectada no início do processo. E a cárie, se ela é tratada logo no início do processo, o tratamento ele é mais simples, menos caro e menos doloroso financeiramente. Se aquela cárie tu deixar evoluir, passado alguns meses, ele já tem que fazer um tratamento de canal, muitas vezes tem que fazer uma prótese, quer dizer, aquele custo inicial, que era de 1, passa a ser de 10, 12. Então, com isso, nós estamos levando esse beneficiário, estamos dando a oportunidade dele fazer um tipo de prevenção. E com isso, nós estamos divulgando perante esses mais de 250 mil beneficiários que nós temos aqui no Estado, o nome desses 1.900 profissionais, sem nenhum custo para o profissional. Ele só precisa atender. E faz um atendimento, ele recebe por uma tabela que, obviamente, não é a tabela que ele cobraria a nível particular, que seria maior, é uma tabela menor, mas ele tem a garantia do recebimento. Exatamente, todo dia 12 de cada mês, nós depositamos aqueles serviços executados, terminados, nós depositamos na conta de cada cooperado. Provavelmente para ele, digamos assim, é muito importante, menos por custo fixo dele, né? Exatamente, né? Exatamente. Então, nós fizemos a divulgação dele gratuitamente. Até inicia um relacionamento, né? Muitas vezes. Exatamente. Não, muitos cooperados, né, depois de um determinado tempo, dizem, olha, eu não quero mais atender o meu dono, porque hoje eu tenho uma clientela particular muito grande. Nós respeitamos a vontade. Muitos desses que tomaram essa atitude acabaram voltando, porque começaram a perceber que aqueles beneficiários continuavam com o dono, né? Então, esse é um processo que cada um tem que tomar a sua atitude, não é mesmo? Mas para o profissional, o sistema Uniodonto é muito importante. Nós temos profissionais que estão conosco desde a fundação, há muitos anos, e para eles passou a ser hoje o principal rendimento dele. Nós temos muitos profissionais que nós temos esse relato, que o principal rendimento deles provém da Uniodonto. É uma forma onde todo mundo ganha, né? Os três ganham, os três lados, né? Todos eles ganham, né? Todos ganham. O beneficiário, a própria empresa, né? Porque a partir do momento que ela paga, ou ela estimula pelo menos ter, né? Um funcionário, quando está com saúde, ele, além de ter o seu humor melhorado, né? Não ter dor, ele também, a sua idade dele ao trabalho é maior e também a participação dele é mais ativa. Porque realmente uma pessoa, quando está com dor de dente, a capacidade dela fazer qualquer coisa, executar qualquer tarefa, se torna quase que impossível. Exato. Se torna quase que impossível. Né? Então, isso eu sempre falo. Então, as empresas, nós começamos a ver que elas começaram realmente a investir na saúde. Porque eu sempre falo uma coisa, saúde a gente não gasta, a gente investe. Então, planos de saúde médica, odontológica, são um investimento. Rubens, quem pode ser beneficiário? Só empresas ou também pessoas físicas? Não, nós temos, inclusive isso é regulado pela própria Agência Nacional de Saúde, nós temos planos para as pessoas jurídicas e também para as pessoas físicas, certo? Então, qualquer um que quiser tem acesso a esses planos. Mas na Uniodonto, hoje em Santa Catarina, qual é o perfil do cliente? É mais empresarial ou pessoa física? É bem maior o empresarial. Empresarial. 90% ou mais são empresariais. Né? Pessoa física, nós vendemos
aqueles que vão nos nossos escritórios comprar, né? Não temos uma política de venda externa. Então, e hoje vai por indicação, né? É até engraçado, um vai indicando para o outro, a gente acaba perguntando, não, meu vizinho, meu parente, né? Ele fez um plano, me indicou, então eu também quero fazer. Então, hoje nós vendemos muito por indicação os planos pessoa física. E até os planos pessoa jurídica, é comum a gente, né, haver indicação exatamente. Uma coisa eu digo, a partir do momento em que a empresa, o beneficiário, ele se envolve com o neodonto, ele fica com o neodonto. Né? Ele pode até amanhã depois ir para uma outra operadora, mas ele criou um sistema que ele vai continuar fazendo planos de saúde. Como eu falei, que passa a ser um investimento e passa a ser a realidade dele. Porque quando ele vai pagar particulares, meu Deus, como a diferença é grande. Né? Exatamente. Rubens, a Uniodonto tem alguns projetos, né? Até poderíamos dizer projetos sociais, Sim, né? só. Eu tenho aqui anotado 3, a Uniodonto e a Melhor Idade, Uniodonto Criança Saudável e a Uniodonto Pensando no Futuro. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Uniodonto e Melhor Idade. Eu, na verdade, vou falar de todos eles, de todos tá. em conjunto, porque especificamente, Um para falar complementa de cada projeto, eu teria que chamar aqui a doutora Ione, que certo. é a nossa cooperada que desenvolve exatamente esses projetos sociais. Mas o porquê da Uniodonto se envolver com projetos sociais? Tem outros, né? Sim. Nós desenvolvemos projetos sociais, onde nós temos escritórios em Joinville, em Florianópolis, em Rio do Sul, em Chapecó, não é mesmo? E a gente vai se adequando, às vezes, para uma realidade local. Nós entendemos que a empresa ela está inserida no contexto social, né, daquela cidade, etc. E nós temos que estar presente, né, a estas realidades. Né? E nós entendemos que a sociedade, como tudo, ela tem muitas dificuldades. Né? Então, nós nos envolvemos com esses projetos sociais como sendo uma parte da nossa função social, né? Onde nós temos que ter responsabilidade para com a nossa sociedade, que é de onde nós vivemos, de onde nós temos os nossos recursos e onde nós temos todo o nosso processo de gestão. Então, é uma maneira de nós retribuirmos para a sociedade, nos envolvendo com esses processos, não é mesmo? Com esses projetos, esse envolvimento. São muito interessantes todos esses projetos, eles dão uma satisfação muito grande para a gente como cidadão e como pessoa. Rubens, muito obrigado por sua vinda à TV Empresa, parabéns a você e a Uniodonto, né? Toda a equipe de dirigentes da cooperativa, os seus cooperados, né? Por esses 35 anos em prol da saúde, né? Da saúde bucal aqui de Santa Catarina e do Brasil. Muito obrigado. E nós é que agradecemos a oportunidade de poder vir falar sobre o nosso trabalho, de falar da nossa atividade profissional, que é a odontologia. Nós tínhamos um slogan, mas nós sempre usamos ele, que nós sempre dizemos que a saúde começa pela boca. Porque nós é que deixamos as pessoas mais alegres e mais felizes. Ok, muito obrigado. Bom? Nada. O programa TV Empresa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, do mestrado em Administração, do mestrado em Contabilidade e do doutorado em Ciências Contábeis e Administração aqui da Universidade Regional de Blumenau. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.